Fica à vontade para fazer da forma como você preferir, com intervenções ou não. A nossa ideia é que a aula tenha mais ou menos aí 1 hora, né? E é isso aí. Então, boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. Oh, só um minuto, gente, eu vou ter que colocar meu computador na tomada, ainda bem que eu vi agora. Só um instante. Eu sempre esqueço dessa tomada, dessa energia. Então, boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês aqui nessa tarde. Conversando com o Pedro, a gente organizou numa forma de uma roda de conversa, a gente pode pensar, né, Pedro? Mais do que uma aula. E eu pensei, então, de conversar um pouquinho com vocês, alguns temas que têm direcionado nossa reflexão sobre alimentos, sobre circulação de alimentos, sobre a produção, circulação, né, e comercialização de alimentos, tá certo? Pensei, se não for ruim para vocês, eu vou expondo, mas vocês podem ficar à vontade para interromper. Eu converso bastante, mas vocês podem abrir o microfone e fazerem as observações, as considerações. Não pensei em um sistema de aula tradicional que eu vou conversar, expor e ao final vocês perguntam. Pensei realmente algo interativo, dialogado, um intercâmbio aí de reflexões sobre a temática que vocês estão abordando na disciplina do Pedro e que no correr da minha trajetória eu tenho abordado também, tá bom? Então, é um prazer estar aí, conversar sobre comida, conversar sobre produção de alimentos, sempre é uma coisa boa, né? Eu vou então apresentar antes da gente ir para a pergunta que vocês, né, organizaram e aí iniciar o nosso diálogo, eu vou apresentar um pouquinho a abordagem que a gente tem trabalhado e nessa abordagem eu queria também destacar dois pontos. Então, voltando ao começo, eu sou Flávia, sou antropóloga, sou professora da UFMG e pesquisadora do Núcleo de Pesquisa e Apoio à Agricultura Familiar, o Núcleo PPJ, que é um núcleo em rede que articula estudantes, profissionais e professores de diversas universidades do país e de institutos federais também. Durante mais ou menos 20 anos no Núcleo PPJ, nós temos desenvolvido parcerias, o que a gente chama na pesquisa social de uma pesquisa inserida. O tipo de pesquisa, de estudo que o Núcleo PPJ faz, ele é uma pesquisa inserida por quê? Ele parte sempre de uma demanda, de uma reflexão, de considerações de parceiros locais que, então, num diálogo, constroem conosco objetivos e possibilidades de pesquisa. Bom, esse tema de produção, circulação e comercialização de alimentos é um tema que a gente tem debatido mais ou menos desde os anos 2000. Mas para a gente conversar sobre produção, circulação e comercialização de alimentos, eu queria fazer duas reflexões importantes com vocês, que indicam também duas perspectivas que eu acho muito relevantes. A primeira é uma reflexão sobre alimento e alimentação. Esse é um tema, a gente pode dizer, que configura quase que uma segunda natureza para as pessoas. Da mesma forma como respiramos, comemos. E para a gente, parece que comer é algo natural. E é isso que eu queria refletir com vocês. Porque comer é algo que responde, a gente pode dizer, a uma necessidade natural, mas a forma como ele é respondido é socialmente construído. Então, a gente pode pensar que a alimentação ela é sempre socialmente construída. Ela se liga ao que a gente chama sistemas agroalimentares, que quase sempre eram sistemas agroalimentares territorializados. Então, quando a gente reflete sobre produção, comercialização e circulação de alimentos, a gente não pode ter uma abordagem só técnica, a gente não pode ter uma abordagem só nutricional.
Na verdade, a abordagem técnica e nutricional, ela quase sempre está subordinada a um elemento central em relação à comida, que é a cultura. Talvez seja melhor a gente pensar os sistemas agroalimentares como também sistemas culturais, porque o alimento ele traz uma categoria que um antropólogo chamado Claude Lévi-Strauss disse que refletir sobre o alimento é sempre bom para pensar sobre a sociedade, né? Então, ele tem aquela característica que outro antropólogo chamado Marcel Mauss disse que é um fato social total. Quando a gente pega um sistema agroalimentar, um alimento, a gente não está segmentando algo somente material, algo que vai satisfazer nossas necessidades nutricionais. Anterior a isso, nós estamos lidando com formas como a cultura, como uma sociedade se relaciona com a natureza, transforma aquela natureza em alimento, e quais são as normas, as regras que elas vão instituir também para constituir o que a gente chama desses sistemas alimentares. Então, a alimentação, a gente sempre tem que ter esse distanciamento. Ela não é algo puramente natural. A partir de uma necessidade natural, nos alimentarmos, né, saciar aí a nossa fome, a gente construiu sistemas de alimentação, sistemas de produção, sistemas de comercialização da natureza de alimentos. Então, o primeiro elemento que a gente precisa pensar é que comida, antes de tudo, é cultura. E isso é algo muito importante, porque como a gente pensa a alimentação como uma segunda natureza, então a gente pensa pouco sobre a alimentação, como se fosse algo dado. E, na verdade, a gente observa que diferentes grupos em diferentes localidades do nosso planeta organizam seus sistemas agroalimentares também de forma diversa. O que é considerado um bom alimento numa determinada região não é considerado, às vezes, alimento em outra região. Da mesma forma com que é considerado fome em algumas localidades, também não é considerado fome em outras localidades. Por isso, lembrem, pesquisar alimento, pesquisar alimentação, é pesquisar também como a sociedade constrói sua relação com a natureza e, principalmente, como a gente tem uma cultura alimentar. Aí vocês podem fazer um exercício de analisar, refletir sobre a própria cultura alimentar de cada um de vocês. Eu tenho certeza que numa sala com tantos estudantes, a gente também deve ter diversas dessas culturas alimentares. Bom, esse tá baixo. Então, peraí, eu vou pôr um microfone. Eu estou sem microfone. Só um minuto. Acho que tá persistindo aquele problema do chiado, Flávio. Eu não tô conseguindo escutar, não sei quanto ao restante. Parece que não. Ainda não, Flávio. Eu não sei o que é. Pode ser. No meu computador, quando eu insiro o fone depois que a chamada já começou, o microfone não funciona e nem o áudio, nada. Aí tem que entrar e sair, tipo isso? É isso que eu faço. Eu não sei se o dela é igual. Flávia, agora eu não tô conseguindo escutar você, mas. Também não. Tenta entrar e voltar para a chamada. Pode ser isso, e aí já com fone, talvez, né? Tatiane. Segundo a dica da Tatiane. Eu tô lendo seus lábios.
Pessoal, fique à vontade para fazer intervenções também, né? Reforçar alguma pergunta que vocês tenham feito. A ideia é ser um bate-papo mesmo, tá bom? Eu esqueci de deixar isso claro para vocês. Melhorou agora? Agora eu estou te escutando. Vixe, eu estou escutando vocês tão alto que eu vou ficar surda. Espera aí, deixa eu abaixar um pouco o meu. Pronto, pronto. A parte anterior que eu falei, vocês conseguiram entender? Estava muito baixo, estava complicado. O chiado, pelo visto, parou. Mas se puder falar um pouquinho mais alto, porque ainda continua um pouquinho baixo. Um pouco baixo. Deixa eu aumentar aqui esse trem. Melhorou? Deixa eu ver. Aí tenta. E agora, tá melhor, Pedro? Tá sem chiado e acho que agora, se o pessoal não estiver escutando, a gente fala. Mas tá ok. Tranquilo? A parte anterior, vocês têm. É preciso retomar algum ponto ou deu para vocês entenderem minimamente o que eu disse? Alguém pode me informar? Deu para escutar tranquilamente. Deu para escutar, então tá bem. Bom, então eu disse que o primeiro ponto que eu gostaria de refletir com vocês é que pensar sistemas de produção e circulação de alimentos, né, e comercialização de alimentos, é refletir então sobre a cultura e é refletir sobre sistemas agroalimentares. Bom, o segundo ponto que eu queria refletir com vocês também aqui, né, a segunda perspectiva, diz respeito que desde meados, né, dos anos 1960, a gente teve transformações muito profundas, e vocês leram isso, me parece, em diversos textos, na pauta alimentar mundial e do nosso país. A partir de meados dos anos 60, um fenômeno chamado de Revolução Verde, que no Brasil teve, né, a cara aí de uma modernização conservadora da agricultura, impôs um pacote tecnológico, fordista, homogeneizador, baseado no tripé trator, veneno e adubo para a agricultura. Essa revolução verde, não é? Ela fez algo muito profundo, que foi ligar a agricultura à indústria. Então, ela instituiu a base de uma produção e também de uma alimentação industrializada, de uma alimentação que a gente pode dizer fordista. Então, foi a partir da Revolução Verde que macarrão se torna esse alimento comum que a gente tinha. Quer dizer, quando eu era garota, pequena, né, criança, macarrão era uma comida rara que a gente comia aos domingos, quando tinha visita, assim como determinados outros produtos que eram alimentos mais difíceis de serem comercializados. Mas, enfim, a chamada Revolução Verde, que eu não vou entrar em detalhe, né? Vi que vocês leram alguns textos, ao ligar a agricultura à indústria, ao instituir um padrão único de produção que se instituiu de forma soberana, baseada então numa agricultura industrializada, né, que utiliza equipamentos, que utiliza muito veneno, né, os chamados agrotóxicos, e que, enfim, constrói uma pauta alimentar restrita, ela criou então uma alimentação que se vai homogeneizando
e uma alimentação que vai subjugando esses sistemas agroalimentares territorializados. Então, a gente pode pensar que até os anos 60 a gente tinha uma alimentação e uma produção que, principalmente para o consumo interno no Brasil, era pautado nesses sistemas territorializados. E após esse processo, né, da constituição da Revolução Verde, a gente tem, então, uma transformação nesse sistema. A Revolução Verde subjuga esses sistemas, mas é importante a gente. Flávia, Sim. desculpe interromper, mas tava dando para escutar, mas parece que agora ficou um pouco mais baixo. Eu não sei o que, que pode ser. Ah, então eu vou falar mais perto desse trem, que eu acho que é o microfone. Melhora, Pedro? Melhorou, melhorou. Desculpa a interrupção, mas que Não, sem ficou bem, problema. muito baixa. Mas tá dando para escutar. Agora ficou bom. Ficou muito bom. Então tá bom, vou segurar esse trenzinho aqui. Se eu esquecer e soltar, vocês me falam. Vou deixar. Enfim, a Revolução Verde ela homogeneizou a pauta produtiva, homogeneizou então a pauta alimentar, constituiu aí uma pauta alimentar fordista, ela se tornou, como Pedro utilizou aí o termo, hegemônica, mas é importante a gente pensar que ela subjugou, mas ela não destruiu completamente os sistemas agroalimentares. Então, tem uma pesquisa, né, dos anos 90 de uma pesquisadora chamada, me fugiu o primeiro nome dela, mas o sobrenome é Carmo, em que ela mostra que mesmo após todo esse processo da Revolução Verde, em áreas rurais ou urbanas, a produção localizada, a produção, né, desses subsistemas, eles ainda não, eles são muito importantes para garantir acesso ao alimento para a população brasileira. Coisa na pesquisa dela, perto de 40%, né? Isso nos anos 90, da alimentação da população vinha desses sistemas agroalimentares mais localizados. Então, quando a gente pensa nesse ponto, é importante a gente ter, sobre alimento, é importante a gente ter esses dois grandes perspectivas. Uma, a alimentação é cultura. Só depois que ela é técnica, porque técnica também é cultural. E a gente pode até pensar, talvez vocês não gostem muito do que eu vou dizer, mas até a relevância que a gente dá para determinados nutrientes também tem um crivo cultural muito grande, né? Um crivo do seu sistema de conhecimento, que não deixa de ser um sistema também localizado, não é isso? Então, essas culturas alimentares localizadas, territorializadas, elas sobrevivem, elas se fortalecem em algumas regiões mais do que outras, em alguns locais mais do que outros, e tem uma posição subalterna com esse sistema alimentar, mas ela tem também uma influência muito grande. A gente pode pensar no conjunto da nossa alimentação. Então, a gente pode pensar, apesar de todos aí, né, 40 anos de Revolução Verde, arroz e feijão é um produto básico ainda da nossa alimentação. Estudos têm mostrado que ele tem diminuído, mas ele é elementos básico, assim como determinadas quitandas regionais, assim como o consumo de frutas, né, variadas em várias da região. Então, é importante a gente pensar que fortalecer a produção local ou conhecer, pesquisar esses sistemas agroalimentares territorializados, ele é muito importante para a gente fortalecer essa diversidade de pautas alimentares que a gente existe no nosso país. Se vocês forem a um clássico da alimentação, né, que refletiu sobre a alimentação no nosso país, que é o Josué de Castro, ele dividiu já entre os anos 1940 e 1950, ele já dividiu o Brasil em 5 grandes regiões alimentares. Então, a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente pensa que a alimentação ela é patronizada por todo o nosso país. A gente tem um movimento aí
dialético, a gente pode pensar. Por um lado, a gente tem uma alimentação industrializada, que é hegemônica, mas ela é hegemônica, mas não destroem a cultura, os sistemas e as formas de alimentares. E aí são muitos importantes o que o professor Eduardo Ribeiro, colega nosso aqui no Núcleo de Pesquisa e Apoio à Agricultura Familiar, chama do circuito de gosto. Gosto é algo extremamente cultural. E gosto tem a ver com um conjunto de técnica. O nosso gosto, ele é treinado, ele é lapidado a partir desses sistemas agroalimentares, mesmo que seja o sistema agroalimentar industrial, né, o que alguns autores chamam aí de um império alimentar, né, que destrói, se relaciona, subjuga esses outros agrossistemas. Então, refletir sobre a alimentação é sempre importante também refletir sobre esses mercados locais, sobre esse circuito de gostos locais, sobre o que a gente chama também desses circuitos curtos, porque a gente tem na nossa alimentação, então, um conjunto de sistemas que vão se articulando e que vão se combinando para formar, enfim, o nosso gosto, ou o gosto de uma localidade, ou o gosto de uma comunidade, não é? Bom, essas eram as duas reflexões que eu acho muito importante a gente ter em mente quando a gente faz ou reflete sobre a alimentação, como a gente vai começar na nossa roda de conversa aqui. Um terceiro ponto é a gente pensar em quem produz o alimento. Não é? Se a gente tem, se alimento é cultura, se a gente tem um conjunto de sistemas agroalimentares que têm relações de poder, e principalmente nessas relações de poder, uma hegemonia do sistema alimentar industrial, não é? Mas que não é uma hegemonia absoluta. A gente tem porosidades, nichos desses sistemas locais que se localizam. Então, também é importante a gente refletir quem produz. E aí a gente tem uma diferença muito grande dos agricultores familiares, que, por definição, são produtores de alimento para a própria família, mas também vendem seus próprios alimentos, e os sistemas industrializados de produção de alimento. Então, o alimento industrializado, ele não é só industrializado na comercialização. Quase sempre ele passa por um circuito, uma cadeia de produção, que é uma cadeia muito mais longa, muito mais esticada, e que é ditada, então, por preceitos, por objetivos e por dinâmicas industriais muito diferentes, então, de produções realizadas por quem produz para sua própria, para o seu próprio consumo. Quando eu fiz minha tese de doutorado, eu fiz a pesquisa, parte dela na região da divisa entre São Paulo e Minas, na Serra da Mantiqueira, e eram com famílias, comunidades de agricultores familiares que produziam morangos e batatas, duas culturas que têm uma cadeia comercial extremamente conectada e dentro desse princípio da Revolução Verde. E era muito interessante porque eles produziam para vender para determinadas firmas, né, que comercializavam o morango e a batata, então davam os insumos, os venenos e colocavam esses produtos no mercado e, enfim, pesquisando, eu fiquei convivendo com eles o tempo e eles tinham a horta, tanto de moranga quanto de batata, que era própria para o consumo da família. Então, eles acharam, era para eles inadmissível, como agricultores, dar para a família comer aquele produto industrializado, para a família, para os vizinhos, inclusive para vender nas localidades. Então, é sempre bom também a gente pensar quem produz.
O alimento, ele na verdade é uma síntese de relações sociais, de relações com a natureza e de relações também entre as pessoas. Por isso, ele também sempre tem essa dinâmica que, acima de tudo, é cultural e social. Tranquilo, pessoal? Pensei agora da gente ir conversando a respeito das perguntas de vocês. Pode ser, Pedro? Ou vocês querem fazer algum comentário? Acho que é uma ótima opção. Os grupos, né, que estão presentes, quiserem refletir no que a Flávia acaba de colocar sobre a alimentação ser, na realidade, né, um fato cultural, né, os sistemas agroalimentares, pensando em quem produz. Se quiserem fazer algum tipo de comentário sobre aquela pergunta que vocês enviaram, né, quiser fazer esse redirecionamento da pergunta, acho que ia ficar bem legal. Tranquilo, eu vou aqui para as perguntas, vocês podem me interromper à vontade aí, Vontade. podem abrir o microfone. Bom, Pedro me passou um conjunto de 9 perguntas, imagino que são 9 grupos. Algumas eu Mesmo. dou conta de refletir com vocês, outras não sei se eu vou dar conta de refletir. Mas, enfim, Beleza, isso mesmo. Pode ser assim. tranquilo então, Pedro, vamos lá. Uma das questões que o grupo levantou diz respeito ao PENAI, né, dizendo que, em tese, 30% do abastecimento do PENAI, por lei, tem que vir da agricultura familiar. E perguntou se isso acontece, quais as vantagens oferecidas aos agricultores que fornecem produtos agroecológicos. Então, olha só, o PENAI, ele é uma política que vocês devem saber melhor do que eu, que tem aí quase 60 anos, né? 62, 65 anos, foi instituído bem no período de meados do século passado. Os estudos que eu tenho conhecido e alguns que eu tenho orientado sobre o PENAI mostra que esse atendimento da lei pelo PENAI varia muito. E varia por um conjunto de, de pontos. Um primeiro diz respeito à organização dos grupos de agricultores, familiares, produtores. Então, localidades onde esses agricultores são mais organizados, né, têm uma dinâmica organizativa, eles conseguem interferir mais nessa política. O outro lado diz respeito à perspectiva de escolas e às perspectivas, parte das vezes, de nutricionistas em escola. No início do PNAE, as nutricionistas elas tinham uma visão muito homogeneizadora de alimentação. Então, elas colocavam na pauta para comprar de agricultor familiar, por exemplo, aqui em Montes Claros, maçã. Agricultores não produzem maçã aqui. Mal a gente tem agricultores familiares que produzem isso na região sul do Brasil. Então, como é que eles davam conta de atender um alimento que não era um alimento produzido aqui? Então, a gente teve muito ruídos entre escolas, nutricionistas e a produção local. Algumas regiões, e aí eu tenho informações sobre o Jequitinhonha, conseguiram criar uma linguagem comum muito positiva. Né? Tem uma colega de Pedro, né, a Ana Jaqueline, que fez um estudo em datas em Iturmalina sobre o PNAE, e ela mostra como as organizações dos agricultores nessas duas localidades conseguiram sensibilizar as escolas para a pauta alimentar local. Então, as escolas começaram a colocar na lista para comprar do agricultor familiar piqui, ora pronobis, cariru, que é um tipo de verdura, um conjunto de verduras que as pessoas coletam. Então, eles conseguiram construir uma pauta que é sazonalizada e que tem uma ressonância muito grande na dinâmica local. No PNAE, os produtos orgânicos ou agroecológicos, eles têm preço superior do que o conjunto dos outros produtos. Então, ela é uma política extremamente importante.
ele tem um elemento com a alimentação que o PENAI foi evoluindo nesses últimos 5, 8 anos, que foi uma certa flexibilização na construção dos editais para a compra da agricultura familiar. E aí, numa negociação local do que se produz, do que a escola quer produzir, do gosto das comunidades, se constituiu, se conseguiu fazer experiências muito, muito exitosas. Eu conheço algumas localidades em que as escolas compram 40%, 45% dos produtos direto da agricultura familiar. Às vezes há alguns problemas com relação a exigências sanitárias que são muito penalizadoras para a agricultura familiar no nosso país. Tá certo? Posso ir passando? Vocês querem fazer algum comentário? Não? Tranquilo? O grupo que fez essa pergunta foi o primeiro grupo. Eu estou sem aqui o acesso do número, que vai falar sobre o PENAI. Tem alguém aí do grupo, gente? Eu tô aqui. Eu Amanda, queria só pode perguntar. agradecer mesmo, porque sanou bastante a dúvida, né? Porque a gente tem pesquisado bastante sobre o PNAE para poder realizar o projeto de pesquisa e sim, ajudou bastante. Muito obrigada. Tá certo, Amanda. E Acho que foi Amanda, desculpa interromper, mas se vocês puderem explicar rapidinho como que o PENAI está inserido na pesquisa de vocês, que eu acho que é interessante essa ideia que vocês tiveram sobre comparação. A gente vai falar um pouco sobre a comparação entre escolas que recebem o auxílio do PNAE e escolas particulares, né, que não recebem esse auxílio. Então, a gente está pesquisando um pouco sobre isso para ver quais as diferenças, os benefícios e se realmente as diretrizes do PNAE é aplicada, né, nessas escolas. Então, bacana. A nossa experiência mostra que a alimentação em escola pública é muito melhor do que na escola particular. A gente fez estudos aqui em Montes Claros, em outro local. É uma alimentação do ponto de vista do gosto, da vinculação com a pauta regionalizada, muito mais amigável do que a escola particular. É muito bacana esse tema aí, Amanda. Sim, pode falar. Só agradecendo mesmo. Muito obrigada. Um dos outros temas que se colocou, que pergunta que foi colocada aqui diz respeito a um texto, né? No texto aí que eu sou coautora junto com o professor Eduardo, que fala sobre a tomadas de terra dos agricultores e se a gente pode relacionar essa apropriação fundiária com os locais de pastagem, porque a pesquisa quer analisar impactos do presunto e do queijo no ambiente. Então, aí eu acho que são duas questões que esse grupo tem e que é bacana para vocês refletirem. Uma, quando vocês falam do queijo, a primeira pergunta que a gente deve fazer é: qual queijo? É o queijo industrializado? Se é o queijo industrializado, porque a cadeia do leite é uma cadeia muito longa, não é? Ela tem toda uma dinâmica da produção, mas ela tem uma concentração nas cooperativas. Se a gente pega os dados do Censo Agropecuário, a gente vai ver que a gente tem uma participação grande também da agricultura familiar na produção do leite. Eu acho que fica em torno de 40% e a gente tem em torno aí, estou chutando de memória, posso estar enganada, em torno de 60% vinculada ao agronegócio. Então, a pastagem, a pecuária, feita de forma, né, nos princípios da Revolução Verde, uma pecuária que transforma a diversidade da natureza em uma, né, homogeneização da pastagem, ela tem um impacto extremamente grande. E não só nisso, né, inclusive
nas mudanças climáticas, no aquecimento, essa pecuária do agronegócio, ela é muito, muito complicada. Tem um livro que chama O Dilema do Onívoro, do Michel Pollan. Ele tem um capítulo sobre a pecuária norte-americana confinada nesse sistema de pastagem. Vocês estão lendo ele, né? Que vocês viram, que eu acho que ele tem uma dinâmica muito, muito, muito legal. A gente fez um artigo também, se vocês interessar, que chama Quatro Histórias de Terras Perdidas, que narra essa tomada do Cerrado pela Revolução Verde, e uma parte do carro-chefe da Revolução Verde é soja, no Cerrado é soja e pastagem, que talvez interesse também para vocês dialogarem com esse elemento. Mas sim, a apropriação fundiária em diversas áreas do nosso país feita pela Revolução Verde, que concentrou terra. Uma das características da modernização conservadora no nosso país, né, da agricultura, da Revolução Verde, foi a concentração de terra. Ela agudizou um problema que já era histórico. A gente tem uma terra muito mais monopolizada, e não só a terra, como outros recursos da natureza. Sim, eu acho que vocês têm uma pista interessante. Mas aí é importante vocês também qualificarem qual queijo, qual presunto. Tem um grupo chamado Slow Food que vocês devem conhecer, fez um estudo muito interessante aqui em Minas sobre essa dinâmica local, esse circuito local do queijo. Né? E aí a gente tem queijos regionalizados, né? O queijo cabacinha aqui no norte de Minas, o queijo, alguns queijos parmesão no sul de Minas, e que não são queijos que estão nessa cadeia industrializada. Mas sim, a pergunta de vocês, eu acho que tem uma relação muito grande entre essa industrialização dos produtos lácteos e a vinculação dela a esse sistema da Revolução Verde, do trator, veneno e adubo, e junto disso de uma expropriação fundiária muito, 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 muito grande. Tá certo? Tem um outro grupo, não sei se o grupo, eu vou colocando aqui, vocês vão me interrompendo. Tem um outro grupo que perguntou sobre rótulos de alimento orgânico. Olha, eu tenho pouquíssima experiência com rótulos de alimento orgânico, não tenho condições de informar vocês. O que eu tenho acompanhado com o orgânico são os sistemas participativos, né, como que me fugiu a palavra? De Garantia? certificação. Ah, desculpa. Isso, de certificação orgânica. Então, a gente tem em Minas, no sul de Minas, no Instituto Federal do Sul de Minas, eles têm uma dinâmica muito interessante vinculada a essa certificação participativa, isso vai no rótulo. Aí eu acho que talvez vocês possam entrar em contato com esse pessoal, o professor Luiz Carlos Dias Rocha, do Instituto Federal do Sul de Minas, é uma das maiores autoridades nesse sistema participativo aí de produção orgânica e, inclusive, da rotulagem. Então, acho que vocês podem entrar em contato com ele, uma pessoa muito acessível, trocar informação para identificar esse elemento. Mas boa parte dos agricultores familiares, eles têm lidado com essa certificação participativa, porque o orgânico, em determinadas instâncias, ele não ficou muito diferente, não no procedimento técnico, mas nas diretrizes da agricultura industrializada. Então, a gente tem também toda a imposição de um pacote tecnológico que nem sempre dialoga e conversa aí com os saberes, as práticas e as técnicas das populações locais.
Por isso esse sistema de certificação orgânica é bacana, porque são agricultores certificando agricultores. E ao fazer isso, eles levam em conta a legislação, mas eles levam em conta muito da relação que aquela população tem com a conservação da natureza, dos recursos e do sistema de saber local. Então, acho que vocês podem, enfim, pode ver por esse elemento. Tem duas questões aqui que elas estão relacionadas com a feira. Não é uma pergunta sobre. Esqueci, peraí, perdi aqui. Sobre os dados, né, dos programas de feira livre. Aí eu sugiro para vocês podem jogar aí no Google, ver a produção da Maria Sirlene Cruz. Ela publicou 2 artigos, um artigo mais recente aí na revista Campo Território, ou olhar a dissertação de mestrado dela, e que é uma dissertação defendida agora em 2019. Foi 2019 que ela defendeu, e que tem dados de pesquisa de 2019 e compara os estudos sobre feira livre com dados de 2004, 2014 e 2019. Ela construiu uma série histórica no Vale do Jequitinhonha, vinculada aí às organizações. Então, com o conjunto dos artigos e da dissertação dela, você vai conseguir ter um dado muito interessante sobre as feiras do Jequitinhonha, e a revisão bibliográfica dela sobre circuitos alimentares curtos, sobre feira, é muito densa. Ela fez uma revisão aí no Brasil sobre essa temática, principalmente os circuitos curtos de alimentação. Então, eu indicaria os dados dela, né, para vocês verem esses elementos. Eu copilei aqui alguns dos dados da dissertação e dos artigos dela, que para o Jequitinhonha são impressionantes. Ela encontrou que 50% das despesas com alimentação nos municípios do Alto Jequitinhonha são feitos em feiras livres. Por isso eu digo para vocês, olha só, a gente tem uma dinâmica industrial alimentar que é hegemônica, mas ela não destruiu, ela subjugou, mas ela não destruiu aí os sistemas agroalimentares locais, essa pauta territorializada, não é isso? A Selene também encontrou em 2019 que, em média, no Alto Jequitinhonha, as pessoas, ela pesquisou um conjunto de 5 municípios, gastavam R$ 56 por semana. E as feiras eram responsáveis aí por escoar a produção da farinha de mandioca, de rapadura, do queijo, do requeijão, da farinha de milho. E, em média, os agricultores familiares feirantes tiravam 3,5 salários por mês nesses municípios. Então, além de produzir alimentos para a sua família, produziam também um canal de renda muito importante. Nesses municípios que ela pesquisou, o nome dela é Maria Sirlene da Cruz. Não sei se tem da Cruz ou Cruz. Se você Maria Silene da Cruz, isso mesmo. Aí vocês jogando o nome dela do Google, vocês conseguem acessar a dissertação e os artigos que foram originários. Ela mostra que em alguns municípios o volume gerado de recurso da Feira Livre corresponde, por exemplo, a 92% de todo o recurso que aquele município recebe do Fundo de Participação, que é um recurso federal aí com raiz nos impostos. Então, Itamarandiba, por exemplo, a feira tem quase o mesmo volume de recurso, ela movimenta quase o mesmo volume de recurso do que o fundo de participação dos municípios. Em Turmalina é algo em torno da grandeza de 60% desse material. Tá certo? Bom, vou passando para as outras. Tranquilo aqui? Peraí, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui.
Tem uma pergunta sobre a pandemia e o principal impasse que os agricultores familiares têm enfrentado e se o fornecimento de alimentos foi prejudicado. Olha, a pandemia, ela teve um efeito contraditório sobre a agricultura familiar. A agricultura familiar, ela tem um elemento que a gente chama do autoconsumo, o autoprovisionamento de alimentos. Ela produz alimento para si. É diferente de uma empresa agropecuária que produz alimento para o mercado. O agricultor produz para si, trabalhando com sua família. Então, num certo sentido, ele tem uma segurança alimentar maior, mesmo em situações de pandemia, mesmo em situações de escassez de água, né? Ele pode ter quebras na colheita, dificuldades, mas como ele é produtor de alimento para o autoconsumo, ele tem, então, essa vantagem comparativa, a gente pode dizer assim, no sentido que ele tem parte do que ele come, do que ele precisa se alimentar, do que é da cultura alimentar dele, parte desses alimentos ele produz. Não produz tudo, precisa ir ao mercado, precisa trocar. Então, ele produz parte, ele está vinculado a um circuito, a uma rede curta de acesso a alimentos na própria comunidade, em forma de troca, de reciprocidade, de doações ou presentes, né, de alimentos, e com outras comunidades. Então, do ponto de vista, o que a gente tem observado no Jequitinhonha, e aí eu estou falando da onde eu pesquiso mais, em outras regiões pode ser diferente, deve ser tal diferente, mas o que a gente observou no Jequitinhonha é que esses produtores de alimento, eles conseguiram manter minimamente uma seguridade alimentar porque eles produzem esses alimentos. E eles instituíram formas alternativas, pioneiras, também de abastecer as cidades. Olha, lembra que eu falei para vocês, no caso do Jequitinhonha, 50% da compra dos alimentos das famílias urbanas é feita em feira livre. Então, se o agricultor não chega lá, 50% dos alimentos que eles né, que os moradores urbanos consumiam, eles não vão dar conta. Mas a gente tem uma outra vantagem, que é essa proximidade. Então, no Jequitinhonha, o pessoal fez sistemas por WhatsApp de pedidos de alimentos, de cestas, entrega na porta de casa, uma pessoa da comunidade. Então, de forma geral, por serem produtores de alimentos, o que a gente pode dizer é que esses agricultores, eles conseguiram ter uma segurança no seu próprio abastecimento e nesse abastecimento mais próximo, mais local, seja do seu município, seja dos povoados ou das comunidades, que é muito diferente de quem entrega no mercado, porque o agricultor familiar que vende na feira, que participa dos circuitos curtos, ele conhece seu consumidor. Pensem vocês aí em Belo Horizonte, se vocês vão ao supermercado, vocês não conhecem quem produziu. Agora, eu que estou em Montes Claros, que é uma cidade média, e me abasteço na feira, os feirantes me conhecem. No sistema agora da pandemia, eles passaram a entregar na minha casa. Uma feirante que eu sempre compro verdura, o filho dela vem de moto ou de carro e ele entrega também para as outras pessoas. Então, eu não estou indo à feira. Faço o pedido por WhatsApp, eles dizem o que tem e eles entregam. Então, houve conjunto, né, de consumidores que se organizaram para comprar de determinadas localidades, enfim, a gente tem algumas soluções nesse problema. E tem um outro elemento que, mesmo tendo pandemia, as pessoas não deixaram de comprar alimentos. Esse é um segmento muito forte. Então, do ponto de vista dessas localidades que têm o vínculo e desse circuito, a gente pode dizer que foram circuitos que sofreram abalos, mas não foram abalos é, extremamente destruidores, que interromperam abastecimento,
pelo menos as informações que eu tive, não foram nesse sentido. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem um grupo que pergunta que quando a gente está falando de uma produção agrícola familiar, se obrigatoriamente os alimentos são produzidos com técnicas ecologicamente sustentáveis que promovem a segurança alimentar. Nem sempre. A gente tem um conjunto de ou cadeias ou de agricultores familiares que estão integrados a essa dinâmica industrial de produção e circulação de alimentos. E aí, como eu falei com vocês, quando você entra nessa sistemática da Revolução Verde, é um pacote fechado. O produtor não tem liberdade. Ele recebe e ele tem que produzir naquele pacote, usando aquelas técnicas, aquela semente, aquele espaçamento, aquele procedimento. Então, a Revolução Verde, além dela padronizar a pauta produtiva e alimentar, ela ataca profundamente os conhecimentos localizados sobre a natureza e as possibilidades produtivas, porque ela uniformiza, ela não quer saber se você está no Pampa, na Amazônia, no Cerrado ou na Caatinga. O pacote para produzir é o mesmo. Se libertar da natureza e criar uma produção industrial aí de alimentos. Então, nem sempre. De forma geral, comunidades de agricultores familiares, elas foram excluídas desse processo da Revolução Verde, a política pública que fomentou a Revolução Verde no nosso país. Ela foi muito seletiva por produtores, por produto e por consumo. Então, de forma geral, os agricultores familiares eles ficaram à margem da Revolução Verde, às vezes são conectados em determinados produtos ou em determinadas cadeias. Algumas regiões você tem agricultores mais conectados a essa produção industrial, mas de forma geral, boa parte dos agricultores familiares ficaram fora dessa, tem uma integração muito parcial, muito pequena nesse sistema. E aí combinam as técnicas locais, as técnicas que a gente pode dizer mais agroecológica, que produzem, né, negociando com a natureza, não tentando transformar a natureza. Mas agricultura familiar não é sinônimo de agroecologia, nem sempre. Uma boa parte das vezes mas não deve ser tratado como sinônimo. Tranquilo? Posso falar? Faz favor. Essa pergunta que você acabou de responder foi o meu grupo que fez. A gente está fazendo um trabalho sobre o programa do Direto da Roça, que é um programa que tem aqui em Belo Horizonte, e ele foca nessa questão da agricultura familiar. E aí, a gente pensou muito nessa questão, sabe? Nossa, será que eu posso considerar que são alimentos mais ecológicos e tudo mais? E aí eu acabei tendo uma reflexão que eu não sei, tipo assim, se faz tanto sentido. Mas pela agricultura familiar não ser tão focada na questão da monocultura, a gente já pode concluir que, por mais que a agricultura familiar use algumas tecnologias que foram estabelecidas pela Revolução Verde, ela vai ser menos pior do que uma grande produção de monocultura que já está mais exposta a agrotóxicos, a fertilizantes artificiais e tudo mais? Ô, Gabriela, olha, acho que sim. Por que isso? Porque, pensa, você vê a dinâmica de produção de soja no país. A soja começou a ser produzida no Rio Grande do Sul, subiu para o Cerrado no Centro-Oeste, agora ela está naquela região lá do Mato Pito, né, que pega Maranhão, Piauí, Tocantins. E a produção, por exemplo, no Rio Grande do Sul diminuiu muito. Por quê? Esse sistema da Revolução Verde ele é extremamente danoso à natureza. Ele é um sistema que exaure, ele retira tudo que é possível e, bom, deixou de produzir, vamos para um outro local. Agora eles estão abrindo o cerrado lá no Piauí,
não é, no sudoeste da Bahia e abandonando a produção no Rio Grande do Sul, porque a produtividade começa a cair, porque começa a ficar muito caro para produzir, porque aquela base de recurso, né, tem um autor chamado Vanderplug que diz isso, a base de recurso foi destruída. A agricultura familiar, ela parte da sua produção da base de recurso disponível que ela tem. Então, para a agricultura familiar, num certo sentido, destruir a natureza é destruir sua base de recurso, é inviabilizar a sua produção. Então, de forma geral, são produtores muito mais sensíveis a essa negociação mais harmônica com a natureza, porque ele está negociando também sua própria produção de alimentos. Né? Agora, uma empresa que vai no sistema industrial, que procura lucro, produtividade, se os fatores de produção de uma determinado local está ruim, aquilo é mudado. E quase sempre o ônus da destruição ambiental fica para aquela população local. Então, sim, eu acho que sua reflexão ela vai no caminho certo. Agora, a gente não pode romantizar dizendo todos os agricultores familiares são agroecológicos. Não dá para a gente falar isso. Mas a sua reflexão vai no caminho que eu acredito certo. Eles têm uma relação com a natureza, com a base de recurso, que é uma relação que a gente pode pensar bem menos agressiva e mais sensível para a necessidade da natureza do que a pautada na Revolução Verde. Ah, sim. Você deu uma pontuação que eu não tinha pensado, faz todo sentido. Obrigada, ajudou muito. Obrigada a você. Deixa eu ver aqui mais aqui, que eu estou perdida na pergunta de vocês. Tem uma pergunta aqui que é sobre descrever o papel do movimento sem terra durante a pandemia e analisar a visão da sociedade envolvida. E aí pergunta se a organização social, senso de proximidade, comunidade, contribui para o cultivo agroecológico e o papel da agroecologia no contexto da pandemia, se houve modificações na produção agroecológica durante esse período. Olha, lendo aqui sua pergunta, eu não me lembrei antes, mas se você entrar numa revista que chama Agriculturas, Pedro, acho que tem a referência dela. Nessa revista Agriculturas, eu não sei se é lá, eu vou caçar aqui, mas tem um artigo do Altieri sobre agroecologia e coronavírus, e a pandemia do coronavírus, que responde boa parte dessas suas questões. Ele mostra como a produção agroecológica, que é uma produção negociada no bom sentido, porque uma negociação tem que ser bom para os dois lados, né? Com a natureza, ela cria barreiras ela cria barreiras, não, ela cria ou ela valoriza a agrobiodiversidade, e isso cria barreiras para desequilíbrios como esse do coronavírus. Então, se a gente pensa o surgimento do coronavírus, ele tem tudo a ver com as práticas que a Revolução Verde, que a sociedade industrial tem lidado com a natureza. Uma produção intensiva, manter um conjunto de animais, né, confinados, o tipo de alimentação, uma agressividade na destruição da natureza. Observem o que a gente tem vivido no Brasil com relação à Amazônia e o Pantanal, não é? São patrimônios genéticos, agrobiodiversidades imensas que vão sendo dizimadas pelo fogo, que vão sendo dizimadas pela homogeneização da paisagem, por essas técnicas, né, da Revolução Verde. Então, a gente pode pensar que a agroecologia ela tem um papel fundamental na reflexão de como a gente deve pensar a nossa produção e o lugar da natureza nessa produção, não é? E que é possível fazer sistemas agroalimentares muito mais amigáveis do que esse sistema industrial. Se você jogar na rede, se não, Pedro, depois
depois me pergunta, eu vou recuperar esse artigo do Altieri. É um artigo em que ele, se você colocar lá Altieri, agroecologia e coronavírus, vocês devem encontrar esse artigo, que ele faz uma reflexão muito interessante. Então, se a gente pensa o cultivo agroecológico, que é um cultivo que lida a partir da dinâmica local, poucos insumos industrializados, produzir o seu insumo, a sua energia e fazer uma produção, né, ao sabor da natureza e não destruindo a natureza. Eu acho que ela tem um papel extremamente importante. Pode falar, Emanuele. Boa tarde, Flávia, tudo Boa bem? tarde, tudo bom? Porque esse é o meu grupo e o nosso projeto é sobre o MST e eu até queria linkar com uma pergunta que eu estava esperando um tempinho para fazer. Porque estudando isso, a gente viu o tanto que ser deixados à margem é realmente um projeto do sistema alimentar de pós-revolução verde, porque a gente está observando o tanto que o MST faz, o tanto que, primeiro, o senso social deles é diferente, a gente sentiu muito isso no seu texto, porque foi isso que você falou, é você ter o contato direto com o agricultor, ele ir na sua casa, te entregar, e assim, é muito interessante a gente ter essa visão, porque eu, pelo menos, não tinha, não sabia sobre isso. E depois que eu comecei a pesquisar mais a fundo, eu observei o tanto que é um projeto mesmo para no MST, principalmente, para marginalizar e deixar, assim, subentendido tudo que eles fazem, sabe? É muito triste, inclusive. Você tem razão. A gente pode dizer que isso é uma opção política, Emanuele. Uma opção política tomada a partir principalmente de 1965, quando essa modernização conservadora da agricultura se tornou majoritária no Brasil como um projeto de governo. Então, é realmente uma opção política que coloca no centro da alimentação não o alimento, não a produção, não nossa relação com o gosto, mas é uma relação aí de um consumo industrial. Por isso é muito importante a gente pensar essa questão que a comida ela é também um campo de disputa política. A alimentação Sim. ela é um campo de disputa política. Então, quando a gente come alguma coisa ou deixa de comer alguma coisa, ou quando a gente entende da onde, ou procura entender da onde vem o alimento, a gente vê esse campo de disputa, como você disse, em aberto, né, declarado. Mas essa é uma opção política, não é a única. E acho que a gente, nas universidades, no centro de pesquisa, vocês que lidam com, me parece diretamente também com saúde, não é? Tem que ser um ponto extremamente importante da reflexão profissional, mas também da reflexão de que país que a gente quer. Porque a alimentação, ela devia ser um direito, mas ela não devia ser um direito de imposição. Ela devia ser um direito do que os agricultores, os movimentos sociais chamam de soberania alimentar. Você também poder escolher o que você compra, de que forma, que alimento você quer comer, o que você considera como alimento. E essa alimentação industrializada, ela retira isso, né? Então, você tem quase que uma imposição, entre aspas, do marketing, do consumo, do que deve ser visto como alimento, ou então pelo ganho de escala, né? Produz numa escala tão grande que consegue ter um preço mais baixo ou subsidiado, e aí impõe isso para um conjunto de pessoas, não é? Pois é. Muito obrigada, Flávia. Nossa, tá sendo ótimo, tô adorando. Obrigada. Deixa eu ver, me perdi aqui, que é um tanto de pergunta. Tem aí um
conjunto de perguntas sobre a metodologia, não é? Que acho que é um grupo que fala sobre a produção agroecológica, a oferta alimentar em Turmalina, no Vale do Jequitinhonha, que pergunta sobre a metodologia utilizada para a elaboração da pesquisa, como que foram selecionados os entrevistados, e, bom, uma reflexão sobre o método e até pergunta qual o tamanho da amostra da pesquisa do grupo. Olha só, a nossa pesquisa, como eu disse para vocês, no conjunto aí de 2 décadas, a gente sempre trabalhou com essa ideia de uma pesquisa imersa, inserida num determinado contexto. Então, a gente sempre procurou dialogar com os grupos que a gente iria pesquisar de uma forma parceira. Nem sempre isso é possível quando a gente está numa disciplina, mas o que é importante ter? Um objetivo bem claro, se possível, vocês conferirem com a população que vocês vão pesquisar se esse objetivo tem sinergia com a realidade deles, porque muitas vezes o objetivo está muito legal, muito claro na nossa cabeça, mas nem sempre ele está claro na realidade, às vezes ele não tem sinergia com a realidade. Então, o primeiro conselho que eu dou a vocês é de construído um objetivo mais claro, né, possível que for desse objetivo, vocês fazerem um pré-teste desse objetivo, vendo, seja por meio de uma revisão bibliográfica, conferindo textos sobre alimentação no Jequitinhonha, isso serve para os outros grupos, seja também, se possível, no primeiro contato com pessoas que vocês pensam em pesquisar, para ver se eles entendem o objetivo de vocês. Ainda não é a pesquisa, é um pré-teste do objetivo. Então, essa incursão a gente sempre utilizou. A gente construía, no nosso caso, foram pesquisas demandadas por organizações de agricultores, né? Eles nos colocaram temas ou problemas para a gente transformar em objetivos de pesquisa, mas a gente sempre transformava em objetivo de pesquisa e conferia com eles se aquele objetivo tocava eles, se aquele objetivo realmente tinha uma sinergia com a realidade deles. Olha só, a gente foi realizando estudos e aprendendo com as técnicas. A metodologia, você sempre tem que pensar como algo criativo. Metodologia, ela não deve ser uma camisa de força. A metodologia, ela tem que buscar responder os seus objetivos. Então, tendo os objetivos definidos, vocês têm que pensar, bom, para conseguir atingir esse objetivo, qual técnica vai me informar, vai me fornecer as informações? Bom, no período de pandemia vai ser entrevista por telefone, e aí vocês vão ter que tentar adequar a técnica aos objetivos. Adequar com rigor. Então, é importante, se vocês optam por uma ou outra técnica a partir do objetivo de vocês pensarem para essa população, para esse objetivo, como eu posso usar a entrevista? O que outros pesquisadores que pesquisaram em situações parecidas comigo fizeram? Esse exercício é muito bacana, a gente sempre aprende muito com os estudos das outras pessoas. E a partir do estudo dessas outras pessoas, das técnicas, vocês vão poder adaptar para o estudo de vocês. Aí, no caso de vocês no Jequitinhonha, eu sugiro que vocês também vejam o texto da Sirlene, né, da Maria Sirlene, e tem um conjunto de outros estudos realizados que vocês podem ir na seção de metodologia, ver que técnicas eles utilizaram? E aí é o exercício. Essa técnica atende ao meu objetivo no sentido de me fornecer informações para eu poder analisar, construir uma análise e chegar perto daqueles objetivos? Ao longo da nossa pesquisa, eu vou falar com vocês, a gente sempre foi acertando e errando. Mas algo que a gente nunca pode esquecer, e vocês, mesmo num exercício, numa disciplina, e sei que Pedro é rigoroso com isso, é de fazer um pré-teste da pesquisa de vocês.
Então, se vocês escolheram fazer uma entrevista, façam 1 ou 2 testes, funcionou, né? A equipe analisa, nós conseguimos as informações, analisa as informações que conseguiram, analisem também criticamente de que forma vocês aplicaram, né, a técnica, o instrumento que vocês pesquisaram, e assim o ajuste tem que ser feito no processo da pesquisa. Então, num conjunto da nossa, enfim, da nossa experiência com pesquisa, a gente foi fazendo assim. Nunca a gente escolhe uma técnica e ela dá super certo de primeira, a gente tem que fazer o ajuste. Esse é o aprendizado da pesquisa, esse é o nosso rigor científico. Experimentar, testar, deu certo, não tem que modificar isso, modifico, testo de novo, agora está mais próximo, eu sei mais ou menos que eu vou conseguir um conjunto de informações, sei que não vou conseguir outros conjuntos, eu tenho o limite e a possibilidade da minha pesquisa para aí eu poder, então, colocar ela em prática. E, enfim, o tamanho da amostra depende muito também do tamanho da equipe, do tempo que vocês têm. Vocês vão ter que fazer um ajuste, uma adequação disso. Quantas pessoas, qual a disponibilidade de tempo, enfim. E a partir disso, construir uma amostra que tanto pode ser estatística, quanto pode ser uma amostra intencional, quando ela não precisa ter uma relevância estatística, mas ela responde, ela é intencional no sentido porque você recorta uma amostra que responde de forma satisfatória ao seu objetivo. Tá certo? E tem uma última questão aqui, que, se eu não me perdi, que diz que a grande indústria oferece diversos produtos, até mesmo naturais, com prazo de validade, como que pessoas que moram em regiões metropolitanas, tendo em vista o padrão de vida, o tempo escasso e a possibilidade de acesso a essa opção, pode lidar com a questão de perda de alimento, se decidir criar uma preferência por produtos de circuitos curtos e típicos de agricultores produtores. Olha, para esse grupo, eu acho que vocês têm que fazer uma determinada reflexão. Será que os produtos dito industrializados, se a gente pensa do ponto de vista de verdura, de fruta, eles duram mais do que os agroecológicos ou da agricultura familiar? A minha experiência, não. Eu comprava aqui em Montes Claros, dá meu exemplo, logo que eu mudei para cá, comprava verdura no supermercado, que grandes supermercados e que tinha esse circuito. Elas morriam, secavam, murchavam, se estragavam facilmente na geladeira. Eu compro de um grupo de produtores agroecológicos e aí eu passei a fazer minha feira a cada 15 dias, porque o alface dura 15 dias na geladeira sem melar, sem ter nenhum tipo de problema, da mesma forma a fruta, não é? Então, uma primeira reflexão do ponto de vista de verduras, não sei se tem diferença e tendo a pensar que, se houver diferença, ela é favorável à agricultura familiar. Do outro ponto de vista, a gente pode pensar que a agricultura familiar também tem sua indústria doméstica rural, sua farinha, seu doce, seu queijo, que também tem um prazo aí de validade mais estendido. Não é? Eu me lembro, só estou tomando muito tempo de vocês, mas eu trabalhei um tempo na Universidade Federal de Lavras e eu me lembro de um estudo feito no mestrado lá, em que o mestrando ele quis comparar a entrega do leite, o leite processado na cooperativa,
né, industrial e tudo mais, e aquele leite entregue de porta em porta por um sistema de leiteiro, né? A pessoa vai, tira o leite lá na roça e entrega para um conjunto de produtores. Aí ele fez uma análise química, física, biológica do leite e os resultados mostraram que não havia diferença nenhuma. Em alguns casos, o leite entregue de porta em porta, que às vezes a gente acha, vixe, é um leite ruim, sei lá como é que esse agricultor tirou esse leite, que a gente tem um conjunto de preconceitos. Do ponto de vista das análises laboratoriais, ela não tinha base. Em muitos casos, ela tinha uma qualidade superior ao leite pasteurizado da cooperativa. Por quê? O leiteiro conhece o consumidor. E a partir do momento que, se ele me entrega um leite que é às 10 da manhã, eu vou cobrar dele. Então, a gente tem esses circuitos. Em metrópoles, em grandes centros, a gente sabe que, às vezes, esse circuito ele é mais restrito, ele é mais diferente, mas eu tendo a achar que ele também existe. Às vezes o problema é do conhecimento, às vezes é um problema de entre aspas, preconceito colocado pela indústria, por toda essa dinâmica de alimentação. E, enfim, às vezes é porque a gente reflete pouco sobre o que a gente come, não é? Se a gente pensa que a alimentação ela não é satisfazer puramente uma necessidade biológica, mas é também a gente se colocar no mundo, talvez parte dessas questões de tempo, padrão de vida e possibilidades de acesso podem ser refletidas de outra forma. Não quer dizer que é fácil, não quer dizer que tem resposta pronta, mas acho que o seu grupo tem um elemento interessante para poder pensar sobre a pauta industrializada, não é? Até que ponto, bom, sei lá, colocar como chama aqueles macarrões instantâneos ou eu fazer uma sopa de inhame. Se a gente pensa do ponto de vista de tempo, a sopa de inhame vai tirar de você uns 15 minutos a mais do que o miojo, né? O macarrão instantâneo. E aí a reflexão que fica, quer dizer, esses 15 minutos a mais ele fez tanta diferença, tendo que você produzir, né, cuidou da sua alimentação, cozinhou, colocou um conjunto. Aí a gente volta para o que eu disse no início, tem muito da nossa cultura agroalimentar, das relações de poder e da forma como a gente pensa a alimentação. Pedro, eu acho que é isso, eu passei do tempo, peço desculpas, gente. Eu converso, vocês não interrompem, vocês são muito educados. Desculpa. O pessoal tá tímido hoje. Sobre esse último grupo, se tiver alguém aí puder também fazer um aparato sobre os objetivos, né, Flávia? Acho que é muito importante você ter colocado essa sua fala, porque coloca essa outra perspectiva, né? Porque a intenção, que eu lembro de ter conversado com eles, foi mostrar assim, até que ponto o consumo de produtos industrializados vem com esse discurso de ser algo que dura mais, né? Essa percepção. Dura mais, que é mais rápido. Mais prático, né, para a alimentação. Mais prático, quer dizer, será? Exatamente. Será? É esse exercício de distanciamento que é importante, porque não é naturalmente dado, é socialmente construído. Nos é colocado como uma segunda natureza, mas não é natural da natureza, né? Com certeza. Pessoal, tem mais alguém aqui que queira adicionar alguma pergunta, alguma intervenção? O momento é esse. Cansaram de me ouvir falar. Desculpa, viu, Pedro? Eu passei do tempo. Na verdade, passou assim, sem eu perceber, porque eu agora que eu bati o olho e vi que já passou por mim,
Só seguir. Tem muitas perguntas que me vieram. Enquanto o pessoal vai pensando aí sobre o que falar, né? Não sei se ainda querem fazer algum tipo de comentário. Eu fiquei refletindo, né, Flávio, sobre sua fala. E eu fiquei bastante assim impactado, né, sobre essa colocação. Se a pauta alimentar é cultural, logo ela pode mudar, né? Diferente de uma natureza que vão dizer seria determinista, né? Não, a cultura ela pode ser cambiada. E eu acho que essas questões que você coloca, por mais que não tenham respostas, né, de como direcionar essa pauta alimentar, acho que aqui é uma turma de futuros profissionais que estão com essa questão em mãos, né, para poder refletir, poder atuar nesse sentido. E eu fico pensando nessa qual direção seguir para essa pauta, uma vez que ela foi muito impactada pela Revolução Verde e o lobby constante dos impérios alimentares, como nós vimos, né, nessa disciplina também com Van der Ploeg. E parte de um discurso também, né, sobre o que é bom, quem disse que é bom. Acho que é uma discussão que pode passar por esse sentido. E eu acho que a sua fala também coloca algo aqui que acho que vale a pena também refletir sobre essa pauta alimentar dita tradicional e pensar que o tradicional tem vários sentidos embutidos, né? Mas eu acho que é um exercício bacana a partir da sua fala, que é tirar aquele fetiche bucólico da pauta alimentar tradicional, vamos dizer assim. Né? Ela não só está aqui para lembrar de uma infância, de uma geração. Ela está aqui porque ela é viva, né? Ela é viva, ela se reinventa e ela faz parte de uma pauta por todos os discursos por todos os argumentos que você coloca, e não só aqui, mas como nós estamos vendo, é uma pauta que além de ser saudável, ela pode ser também muito sustentável, pensar no mundo novo a partir da alimentação. Né? Ela, como a ponta da cadeia alimentar do consumo, ela pode também influenciar diretamente o começo, né, gente? Eu acho que esse aí é o ponto da nossa disciplina que mais... eu acho que é o ponto da nossa disciplina esse. Pensar num projeto de futuro a partir da alimentação. Sem também cair nessas armadilhas que você colocou sobre o próprio certificado orgânico super burocratizado por auditoria. Como diz, uma revolução verde, né? Como colocam, né? Pode ser uma tentativa de colocar mais um pacote de transferência tecnológica super fechada e não localizada, deslocalizada. Outras coisas também que eu queria levantar é a questão sobre a alimentação, além de ser cultural, ela também é política. E só lembrar de um caso que aconteceu recentemente, um caso triste recentemente, que foi o despejo do quilombo Campo Grande, que teve aqui em Campo Belo, né, na região central de Minas Gerais. E eu acho que foi assim um exemplo didático de como as coisas funcionam nesse sentido de fornecimento de alimentos, política, produtores. Tem um grupo de pessoas que estavam encomendando comidas agora no tempo de pandemia do Armazém do Campo, pegando ovos, farinha, algumas verduras, mas também tem outros produtos da indústria doméstica rural. E quando houve esse processo de despejo, o MST teve que se rearticular para poder atender, ajudar as pessoas que estavam sendo despejadas. As pessoas aqui, né, que estavam procurando esses alimentos não tiveram acesso porque o Armazém do Campo disse, olha, nós estamos agora preocupados ali com nossos colegas que estão sendo atacados, né? Quer dizer, foi um processo mínimo, mas já didático para dizer como que a política pode afetar a alimentação, uma alimentação saudável, acessível, agroecológica. E por fim, gente, se já me deixam aí permitir fazer esse convite, né, Flávia? Não é o tempo agora, muitos aqui estão no primeiro período, né? Mas o mestrado em Sociedade, Ambiente e Território é um mestrado multidisciplinar, é um mestrado que tem essa pesquisa inserida, e a alimentação, né, muito inserida, né? Ela é muito local, se pensar nesse escopo da profissionalização da nutrição. E Flávia, você não está sozinha em Montes Claros, tem colegas aí que estão em Montes Claros, Turmalina, né? É uma possibilidade de fazer, né, uma qualificação pós-graduação, que hoje nós tivemos
um trailer de como que é importante essa temática da nutrição, da produção, da pesquisa inserida, que eu acho que são coisas que estão muito relacionadas e muito importantes, né? Inclusive o grupo de Turmalina, eles não fizeram essa intervenção, mas a ideia seria fazer uma avaliação nutritiva da feira de Turmalina, né? Olha que Que bacana. importante, né, para essa contribuição mútua, né? Enfim, gente, eu tô aqui enrolando para ver se alguém quer falar mais. Ô Pedro, só vou tecer um ponto também. Acho que a ideia é essa, né? O pessoal também não precisa falar, não. É da gente refletir Claro, junto claro. e nós vamos ter vários tempos também para poder conversar. Acho que um ponto que vale a pena vocês refletirem na questão de alimentação em Belo Horizonte é a agricultura urbana. A agricultura urbana também cria um circuito de autoprovisionamento, de auto consumo extremamente grande, né? A gente fez estudos aqui em Montes Claros, é impressionante. A professora Heloísa Costa tem estudos aí em Belo Horizonte que também mostram a relevância, o extrativismo que as populações. Então a gente tem que pensar que esse circuito agroecológico ele não está só na agricultura familiar, ele está também na cidade, em parte da agricultura urbana desenvolvida e por dinâmicas também familiares, né? E, enfim, Pedro, acho que é muito importante, né? Agradeço muito essa oportunidade, porque eu acho que nós todos estamos numa universidade pública. E uma universidade pública, ela é bancada pelo, apesar de muito atacada, ela é bancada pelo recurso, né, do povo brasileiro, principalmente da população mais pobre do nosso país, que é quem de fato pagam os impostos, que pagam nossos salários e pagam a condição de vocês estudarem na UFMG, que é uma das melhores federais do Brasil. Então, acho que essa também é uma oportunidade para a gente pensar o nosso lugar no mundo e o lugar que estudantes, professores e pesquisadores podem fazer nesse tema que é tão sensível, que é a alimentação, que é a saúde e que, enfim, é garantir esse direito que deve ser um direito básico, intocável, que é ter acesso à comida, mas como diz a música do Titãs, eu não sei se vocês conhecem essa música, mas era um cult da minha geração. Você tem fome do quê? Né? Vocês conhecem essa música? Então, eu acho Clássico. que, enfim, eu gostaria de terminar com Titãs, um cult da minha geração, perguntando para vocês do que vocês têm fome. E que talvez essa reflexão possa ajudar vocês aí na disciplina do Pedro, mas para pensar o lugar de vocês na universidade, na sociedade, na produção de um conhecimento inserido, porque é isso que nós precisamos na ciência do nosso país. Então, acho que é isso, Pedro. Agradeço demais aí a atenção. Quase matei o povo de ouvir 1h30. Peço de novo desculpa. O pessoal muito educado que nem me avisou que eu estava extrapolando o tempo. Então, Flávia, eu fico lisonjeado por sua participação. Agradeço muito em nome da turma por ter tido essa contribuição. Acho que em pouco tempo você conseguiu fazer aí um ganho muito forte para avançar tanto na avaliação 2, mas também na formação profissional, na nossa como um todo, né? São falas muito enriquecedoras que são carregadas aí por um vasto conhecimento, experiência que você tem que para nós assim infelizmente a gente não tem todo o tempo para poder aqui estar fazendo as perguntas que nós gostaríamos, mas agradeço muito a presença e espero que tenhamos outras oportunidades para isso. vai ser um prazer. Foi muito bacana, fico à disposição. Acho que vocês estão aí muito bem assistidos por Pedro, que tem uma perspectiva muito legal por esse tema. E lembrem do que nós temos fome e como que nós vamos matar as nossas diversas fomes, né? Então, brigadão, gente. Foi um prazer conhecer vocês. Isso aí. Muito obrigado, Flávia. Tchau. Obrigada, Flávia. Tchau. Tchau. Tamo junto. Obrigada, Flávia. Obrigada, tchauzinho. Obrigada. Tchau. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos.